Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesse que eu vou estar falando da meta de leitura 2015. Bem, essa meta de leitura 2015, eu dividi ela em 12 categorias, nas quais eu vou relatar aqui, primeiramente, autores que eu nunca li, autores dos quais quero ler mais, livros que tenho curiosidade de ler, um clássico da literatura brasileira, um clássico da literatura universal, um clássico infantil, uma biografia, um livro que está na minha estante há muito tempo, uma leitura acadêmica, uma leitura espírita, uma leitura regional e releituras. Começando com os autores que eu nunca li, esse vai ser praticamente um vídeo de vergonhas literárias. Uma autora que eu nunca li, de um livro que eu ganhei de presente, inclusive no meu aniversário, já está prestes a fazer um ano que eu ganhei esse livro, e que eu preciso ler, é Virginia Woolf. Nunca li nada dessa autora. Vou começar lendo Entre os Atos, que foi o último dos livros que ela escreveu. Não queria começar pelo último, mas como eu ganhei de presente, eu preciso muito ler esse livro. E quem me deu esse livro de presente foi o Francisco, aquele da tag Vamos Responder. Inclusive tem até uma dedicatóriazinha aqui, eu tenho que ler esse livro quanto antes. Um autor que eu nunca li, e até vergonhoso para mim assumir isso aqui publicamente, é José Saramago. E por recomendação da minha amiga Cris, aquela da tag Se Eu Fosse um Livro, eu vou ler As Intermitências da Morte, do autor. Eu não sei nada sobre esse livro, mas vou confiar na recomendação dela. Outro autor que eu nunca li foi Júlio Verne, aquelas aventuras que a gente sempre ouvia falar quando criança e quando adolescente, nos filmes, né? Principalmente na sessão da tarde. Tinha alguns filmes aí que eram inspirados nas histórias do Júlio Verne. Eu quero ler 4 livros dele em 2015. Por que 4 livros desse autor? Porque são todas histórias de uma mesma linha, de aventura, de viagens. E eu acredito que quando eu começar no ritmo de uma delas, eu vou ler todas as outras que eu tenho curiosidade de ler. E as 4 histórias são essas aqui, dessa edição aqui bem velhinha. Eu acho até que essa editora não existe mais, a editora Fase. Né? E aqui desses 3 livros nós temos Viagem ao Centro da Terra, A Ilha Misteriosa, 20.000 Léguas Submarinas. Ainda tem A Volta ao Mundo em 80 Dias, que eu também tenho vontade de ler, que eu não tenho aqui, mas eu vou buscá-lo, porque eu quero muito ler essa história. Outro autor que eu nunca li é Gabriel Garcia Marques. Eu vou começar logo pelo 100 Anos de Solidão, que todos falam, né, quando vão falar do autor, sempre fazem referência a essa obra. E eu vou começar pelo 100 Anos de Solidão do autor. Outro autor que eu nunca li foi Dostoiévski. Eu tenho uma amiga que diz que não recomenda o autor, mas eu preciso muito lê-lo, porque eu preciso conhecer a escrita. Eu sei que é um personagem de nível psicológico profundo, então eu preciso conhecer um pouco essa vertente da literatura. E o livro do Dostoiévski que eu vou ler é Os Irmãos Karamazov, dessa edição aqui da Martin Claret. É da mesma coleção, inclusive, daquela minha edição dos Miseráveis. Estou muito curioso para ler esse livro. Outro autor que eu preciso ler é o Pedro Bandeira. Eu quero muito ler aquele Descanse em Paz, Meu Amor. Eu não tenho esse livro aqui. E é também um dos livros que eu ainda quero conseguir nesse ano de 2015. Né? Se não for comprado, ou pode ser emprestado, ou pode ser de presente, né? Tá valendo. Outro autor que eu nunca li foi o Jô Soares. E eu gostaria de começar com o Xangô de Baker Street. E é um dos livros que está aqui na minha estante há um tempinho, que eu gostaria muito de ler. E um outro autor que eu também tenho vergonha de dizer que nunca li antes é o Oscar Wilde. Vamos começar, lógico, por qual livro? Né? O Retrato de Dorian Gray, dessa edição aqui da Abril, que é muito bonitinha. Todos vocês já devem ter visto em alguma livraria por aí. E sobre autores que eu já li, dos quais eu quero ler mais, vamos lá.
Marion Zimmer Bradley, autora das Brumas de Avalon, né? Aquela autora apaixonante. Vou ler agora A Queda de Atlântida. Já comecei, inclusive. Nós temos 2 volumes nesse livro, que é A Teia de Luz e A Teia de Trevas. Brevemente teremos resenha no canal sobre esse livro. Outro autor do qual eu quero ler mais é o Dan Brown, e eu me presenteei na ocasião da Bienal do Livro com uma edição ilustrada. E dos livros do autor, o único que eu não li ainda foi O Inferno. Muito legal. Gente, esse livro é muito pesado. Eu já tinha lido Anjos e Demônios. É muito interessante você ler Dan Brown quando você lê uma edição ilustrada, porque é muito mais fácil de acompanhar as referências que o autor cita durante o livro, obras de arte, principalmente, né, obras de arte, e algumas outras fotografias que existem por aí. É simplesmente fantástico ler Dan Brown quando é ilustrado. Olha só, esse aqui. Não sei o que é isso, ainda vou descobrir. Vai ter resenha no canal também. Não satisfeito com O Inferno, eu achei tão barato, me custou apenas R$60 a edição, e eu acabei levando também outro livro que eu já li, que foi O Símbolo Perdido, edição ilustrada. Simplesmente incrível. Olha só o teto do Capitólio. Gente, é muito legal. Outro autor do qual eu quero ler mais é o Paulo Coelho. Eu gostaria muito de ler Brida, do autor. Eu também não tenho esse livro, ainda vou ter que conseguir, mas a edição que eu conheço, que eu vi na internet, foi essa. A Clarice Lispector, eu já li 2 obras dela, e em 2015 eu vou contemplar Felicidade Clandestina. É uma obra na qual vários amigos já fizeram comentários positivos a respeito, e eu quero muito ler. 2015 eu quero ler ainda André Bianco. Eu gostaria muito de continuar com a história do 7, agora no 7º. Tem aquela edição da caixa prateada, porque faz referência à caixa que foi encontrada dentro da caravela lá na história. Mas tem aquela edição, a primeira, da capa escura, né? No qual no 7, o 7 seria essa capa aqui, esse aqui é o rosto do amigo dele. E tem o 7º também, que é aquela capa preta, que eu quero muito ter para fazer par com essa daqui. Não existe mais em livraria, vou ter que buscar, por exemplo, no estante virtual, porque possivelmente só encontrarei lá. Outro autor do qual eu quero ler em 2000, aliás, um autor do qual eu quero ler mais em 2015 é o Stephen King. Gostei demais do Iluminado. E por recomendação da minha amiga Nara e do Eduardo, eu vou estar lendo O Cemitério. O título original seria Pet Sematary, que seria um cemitério de animais, porque eu vi o filme. E por isso mesmo eu também não tira... Eu já aprendi que ver o filme antes não tira a vontade de ler o livro. Outro autor do qual eu quero ler mais é Jane Austen. Eu li Orgulho e Preconceito e quero muito ler A Razão e Sensibilidade, que foi escrito paralelamente a Orgulho e Preconceito. É um dos primeiros livros que a autora escreveu. Mas eu quero também aquela edição, é um livro que eu também não tenho, e eu quero também aquela edição da LPM para poder fazer par com essa daqui. Né? Aquela edição bonitinha, segue o mesmo estilo de capas. Eu gosto de quando os livros são... É fácil de você arrumar na estante, digamos assim. Livros que tenho curiosidade de ler. Bem, livros que tenho curiosidade de ler são livros dos quais eu não sei se eu vou gostar. São livros que eu sempre vi boas referências, boas recomendações, e que me trouxeram muita curiosidade a partir da leitura das outras pessoas para que eu conheça a história desses livros. São 4 livros os que eu tenho muita curiosidade de ler. O primeiro deles é As Crônicas de Nárnia. E eu vou estar lendo essa edição aqui, que é um volume único, né? Muitas pessoas falam na internet, em alguns outros canais, que essa é uma capa feia. Eu não acho. Eu acho linda essa capa. Vi apenas o primeiro da série de filmes e estou muito curioso para conhecer a história na íntegra. 2015, eu vou ler A Lista Negra, que é um outro livro que eu tenho muita curiosidade de ler, que parece que fala sobre o bullying na escola durante a adolescência e que chega a ser quase que um romance policial. É um livro que eu tenho muita curiosidade de ler. 2015 também vai ser o ano que eu vou ler O Mundo de Sofia.
que é um livro que há muito tempo eu queria ler, que muitas pessoas falam para mim que eu devo ler. Então é um livro que acabou despertando a minha curiosidade para conhecer do que se trata. Apesar de algumas pessoas acharem que é um clássico da literatura, mas não é, ele é da década de 90, é um livro norueguês, e eu estava pensando, eu nunca li nada que tenha vindo da Noruega, então estou bastante curioso para ler esse livro. E um livro que eu também tenho muita curiosidade de ler, que é um livro que durante algum tempo as pessoas fizeram bastante comentário, acabou se tornando um livro modinha. Alguns dizem que é um livro autoajuda, mas é sobretudo um livro que eu tenho curiosidade de ler, que é Por que os Homens Fazem Sexo e as Mulheres Fazem Amor. Curiosidade de conhecer. Bem, e agora um joguete rápido com um clássico da literatura brasileira. Um clássico da literatura brasileira que eu ainda não li, que eu tenho curiosidade de conhecer, é Memórias Póstumas do Brás Cubas, também da coleção da Abril, que é um livro do Machado de Assis, gente, que é um livro que eu não li ainda. Um clássico da literatura universal, vamos lá, Hermann Hesse, O Lobo da Estepe, que é um livro que eu tenho curiosidade de ler. A história parece ser bem interessante e sempre ouvi muitas críticas favoráveis e no sentido de que aprenderam lendo Hermann Hesse, porque dizem ser uma escrita muito diferente, uma forma muito interessante de se narrar uma história. Um clássico infantil. O mês da criança, no ano de 2014, a gente fez um vídeo falando sobre a Alice no País das Maravilhas. Em 2015 eu pretendo ler O Mágico de Oz. Uma biografia. Bem, uma biografia que eu já comecei a ler, ainda não cheguei na metade, porque eu vou lendo aos pouquinhos, não tenho pressa. É um livro que eu gosto de ter na cabeceira. É a biografia da Adele. Gosto demais da Adele. Um livro que está na minha estante há muito tempo. Bem, um livro que está na minha estante há muito tempo foi minha irmã que me deu. Eu não sei por que eu ainda não peguei esse livro para ler e conhecer a história, que acabou se tornando um filme excelente. Na verdade, eu não sei se o livro é baseado no filme ou se o filme é baseado no livro, mas é um filme que concorreu ao Oscar, inclusive, como um dos melhores filmes estrangeiros, que foi o Quatrilho. Aqui na capa a gente tem, inclusive, a Glória Pires e a Patrícia Pilar, que são atrizes maravilhosas. Uma leitura acadêmica. Bem, uma leitura acadêmica que há muito tempo que eu também venho enrolando para ler, e eu acho que eu vou precisar muito dessa leitura em 2015, porque eu acho que vai ter a ver com o momento que eu vou estar vivendo durante o ano, é o Oportunidades Disfarçadas, que é um livro que vai falar sobre empreendedorismo, e é uma leitura que eu preciso fazer para complementar as minhas orientações. Uma leitura espírita, que também é um livro que eu não tenho aqui, que é da Zíbia. Eu só li, acho que até hoje eu só li um livro da Zíbia Gasparetto, e eu quero ler o Ninguém é de Ninguém. Uma leitura regional. A leitura regional que eu quero ler é esse livro Terra Sem Lei, do Luiz Boto, que é um autor aqui da região, de uma cidade próxima a Sobral, e que pela sinopse, na contracapa, foi um livro que me chamou muito a atenção, porque me lembrou um pouco as leituras do Jorge Amado e a regionalização dos personagens, do ambiente, do drama. Isso chamou bastante minha atenção, uma vez que no ano de 2014 as leituras regionais que eu tive também foram muito boas. Quero muito ler, contemplar essa leitura aqui. E sobre as releituras, tem 4 livros que eu preciso muito reler, que são livros que ou eu li há muito tempo, ou são livros dos quais, às vezes, eu tento lembrar de detalhes e não consigo. Então, é aquele tipo de leitura da qual você chega à conclusão de que você realmente precisa reler, porque, de fato, você está em outro momento, você tem outra experiência, outra cabeça, e, de repente, vai ler um livro que você leu quando era criança, adolescente. Realmente vai ser uma leitura totalmente nova. E são 4 os livros que eu vou tentar encaixar durante o ano, que é A Casa, da Natécia Campos, O Sol Também Se Levanta, do Hemingway, A Metamorfose, do Frank Kafka, e O Sorriso do Lagarto, do João Baldo Ribeiro. E, tirando isso, pela quantidade de livros aí, eu coloquei mais ou menos o equivalente daquilo que eu consegui ler no ano de 2014. Entretanto, como eu ganhei alguns livros, e eu comprei muitos livros na Bienal,
de Fortaleza, eu vou tentar encaixar algumas outras leituras no meio dessas leituras aí. Afinal de contas, é como meta pessoal ler mais do que eu li no ano anterior. Então, dependendo do que acontecer, eu quero muito conseguir ler todos esses livros dessa meta, encaixar esses outros livros e, quem sabe, rever esse livro aliás, rever esse vídeo no final do ano de 2015 e verificar o que eu consegui ler, quais foram os livros que eu li que não estavam dentro dessa meta e como é que vai ser talvez a meta 2016, né? E é isso. Se você gostou do livro, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. Ah, e comentários são sempre bem-vindos. Até o próximo!